Boa noite a todos. Vamos então começar a nossa palestra lendo um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. O Espiritismo nos revela esse mundo espiritual não mais como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então e, por essa razão, encarados como coisas do fantástico e do maravilhoso. É a esses aspectos que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias, e é por isso que muitos dos meus ensinamentos permaneceram incompreendidos ou foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Eu acho meio cômodo convidar alguém para fazer a prece, se vocês me permitirem, eu farei a prece inicial. Vamos agradecer mais uma vez ao nosso Mestre Jesus por nos dar essa chance de estar aqui para apreciar mais uma vez, mais esse dia, uma palestra que com certeza será de muita serventia e de muita luz. Agradecer a Deus por mais esse dia e por todos os que virão, estando sempre atento para todos aqueles que convivem com a gente, aos nossos lados, aos necessitados, aos doentes, aos carentes, enfim, a todos os nossos irmãos, porque somos todos iguais. Com a palavra, Dr. Júpiter. Boa noite. Pedi que lesse aqui o Espiritismo. Diz que é a nova ciência. Então nós temos que entendê-lo como... Ô João, você está aí, João? O João sumiu, né? Ele desapareceu, agora ele apareceu. E a ciência tem que ser estudada, tem que ser entendida. Eu escolhi falar para vocês hoje da proposta de Eurípides. Mas antes, eu vou ler aqui um dos nossos colaboradores lá da Casa Caminho, Dr. Neizinho, levou ontem um texto que saiu do forno, antes de ontem, no blog do Dr. Inácio Ferreira, através do Bacelli. Então, essas belezas que tem o mundo moderno, né? Saiu a psicografia lá em Uberaba e já estava na Casa do Caminho. Prestem atenção no que o doutor Inácio fala, depois nós vamos voltar para a proposta de Eurípides, porque tem uma coisa aqui que me chamou muita atenção. O doutor Inácio diz assim: de quando em vez ouves alguém te dizer que se encontra necessitado de ir ao centro espírita para tomar uns passes. A qualquer hora, dizem os que assim se expressam, lá comparecerei, porque estou muito necessitado de uns passes. E complementam: qual é mesmo o dia da reunião? A culpa de tão grande equívoco quanto a finalidade de um centro espírita não pertence somente a eles, que com certeza de espiritismo não sabem absolutamente nada. Vocês me desculpem a franqueza, mas a culpa maior é nossa mesmo, ou seja, dos espíritas, que infelizmente vem desvirtuando o centro espírita da real tarefa que deve cumprir junto à comunidade. Centro espírita não é para livrar ninguém de seus encostos, nem para aliviar o peso de quem se encontra carregado, para que depois ele continue aprontando como sempre aprontou. É bem doutor Inácio, né? Doutor Inácio, ele bate pesado. Isso aqui é para nós, viu, pessoal? Quanta ignorância da parte de quem continua a ver na religião única e tão somente uma espécie de muleta para quando ele estiver trôpego. Todavia,
Enquanto nós não transformarmos os centros espíritas naquilo que eles verdadeiramente devem e precisam ser, Universidade do Espírito. É isso aqui que me chamou a atenção lá em Sacramento. É isso aqui que eu me apaixonei pela proposta de Eurípides. A doutrina continuará pagando o preço de nossas limitações no que tange ao seu conhecimento e aplicação. Não ignoramos que, sem dúvida, o centro a encarnados e desencarnados é um pronto-socorro e um hospital, mas, acima de tudo, deve ser oficina de trabalho e escola. Precisamos, sim, começar a modificar esta mentalidade em quem recorre seus préstimos espirituais apenas para tomar uns passes. E esta tarefa cabe aos diretores da instituição pela qual se responsabilizam, que, sem mais demora, sobre a mediunidade, devem começar a priorizar o estudo da doutrina nas reuniões abertas ao público. Estudo da doutrina. Talvez muitos venham alegar que o passe, a água magnetizada, o trabalho de cura e a conversa com os guias nas reuniões de mediunismo atraem grande público para o espiritismo. Podem atrair público, mas não atraem adeptos esclarecidos. E depois a doutrina, em tempo algum, se preocupou com o chamado proselitismo de arrastamento. Se a fé espírita é raciocinada, evidentemente que todos somos chamados a refletir sobre os seus postulados, estudando-os e assimilando-os gradativamente. Como costuma dizer o claro amigo Odilon Fernandes, não é à toa que o espiritismo é a religião do livro. Em um centro espírita que pretende mais bem servir ao ideal, o estudo da doutrina precisa ser incrementado, e não somente para grupos fechados. O estudo deve ser aberto a todos, de preferência sendo levado a efeito nas reuniões públicas. O estudo primeiro e o passe depois. Não há outra maneira de fazermos com que as pessoas em geral vejam o espiritismo com maior seriedade e como sendo fundamental para que a sua visão da vida se modifique substancialmente. Inácio Ferreira, Uberaba, Minas Gerais, 15 de abril de 2013. Me chamou a atenção aqui que o Centro Espírita é uma escola, é uma universidade do Espírito. E eu acho que a pedra fundamental do estudo do Espírito, da era do Espírito, foi lançada por Jesus no Tabor. Eu acho que lá no Tabor, quando ele conversa com Moisés e Elias, ele lança ali a era do Espírito. E de lá para cá, a gente tem fugido desse entendimento profundo. Por isso que quando chegamos a Sacramento, nós perguntamos para a Alzira o que se faz aqui, e ela falou, aqui é uma escola do Espírito, aqui se estuda, aqui se procura desvendar o que é o Espírito. Eu fiquei apaixonado por essa proposta. Nós estamos nos encaminhando para o 1º de maio, que é o dia do nascimento de Eurípides. Ele nasce em 1º de maio de 1880 e foi considerado pelo Chico Xavier como o espírito de maior luz que reencarnou em terras brasileiras. Conta-se lá em Sacramento que Eurípides já tinha pronto a proposta de educação para o mundo e, a pedido de Jesus, lhe pede que aguardasse a doutrina dos espíritos. Olha a cabeça desse espírito. Eurípides tem o colégio, o Hospital Esperança, pessoal, para onde muitos de nós vamos lá em péssimas condições quando desencarnamos. Mas é importante que se fale um pouquinho de Eurípides para depois falar na proposta de educação dele. Eurípides, menino pobre, criado dentro da Igreja Católica, adolescente, recebe do padre, amigo seu, porque ele era coroinha, recebe o Evangelho. E entra em crise ao ler o Evangelho. Porque naquele tempo, o Evangelho, ele nasceu em 1880, ele devia ter adolescente em 1890 e algumas coisas, antes da virada do século, era proibido ler o Evangelho. Só podia ler o Evangelho o padre. E Eurípides recebe de maneira por baixo dos panos, escondido,
do Padre Maia é o Evangelho. E ele tem uma crise quando ele lê o Evangelho. Ele começa a entender que o que Jesus falara, o que Jesus pregara, o que era a profundidade do Evangelho, não tinha nada a ver com o que o padre lhe ensinava na igreja. Ele vê uma diferença quilométrica. E aquilo o deixou perturbado. Ele ficou muito infeliz. Ele ficou muito perturbado, porque ele tinha verdadeira adoração pela igreja. Mas ele lia literatura universal nessas alturas. Ele lia muito. Ele era uma cabeça 100 anos à frente do seu tempo. Naquela vila lá perto de Uberaba, em Sacramento, que era uma vilinha, era uma coisinha de nada. Aquele espírito brilhava lá. Ao ler o Evangelho, ele, nessa crise, ele tinha um tio que se chamava Senhor Mariano, que estava participando na Fazenda Santa Maria de um processo de eclosão mediúnica nunca visto. E hoje a gente sabe que aquele processo daqueles médiuns, que eram todos homens da roça, a maioria absoluta analfabetos, médiuns, que trabalhavam na roça, na criação de gado, ali perto, numa fazenda, aquilo era da programação para o auxílio a Eurípides. Aquilo estava programado para a vinda desse espírito Eurípides. E o tio lhe trazia argumentos e falava das reuniões espíritas lá. Ele falava que tinham chamado um espanhol que entendia de kardecismo, que morava ali perto, que se chamava Francisco Peiró, que hoje tem uma cidade com o nome dele, Peirópolis. E Francisco Peiró chega lá e fala: vocês são médiuns, vocês não são loucos, vocês são médiuns, vocês precisam abrir uma casa espírita. E se abriu na fazenda uma casa espírita. E Eurípides concorda em ir numa sexta-feira santa, assistir a primeira reunião mediúnica. E ele vai assistir a primeira reunião mediúnica e ficou extremamente impactado por aquilo, e ele entendeu perfeitamente a comunicação do espírito. Não tinha novidade para ele, ele entendeu o processo de comunicação do espírito. Mas ele estava perturbado pelo Sermão da Montanha, porque ele não conseguia entender como é que Jesus poderia ter dito uma absoluta bobagem. Bem-aventurados os que choram. Como que bem-aventurados os que choram? Lógico, ele estava sendo criado dentro da proposta materialista pelo padre. Bem-aventurado é quem está bem de vida. Como que bem-aventurados os que choram? Bem-aventurado é quem está, com bufunfa, né? E se bobear, comendo e bebendo tudo, e se bobear nas devassidões da carne, etc. e tal. Eurípides achava isso. E no dia da missa ele ficava santinho lá, fazia aquela ritualística. Quando ele lê o Evangelho, ele tem uma crise. E ele vai à reunião depois de ler, depois da morte de Leon Denis. Leon Denis é o maior filósofo do tempo de Kardec. Não tem outro maior. Está lá a beleza dos seus livros, a beleza do seu pensamento. Quando ele leu Depois da Morte, ele teve a resposta para todos os questionamentos que ele tinha, mas abriu-se aí um portal de questionamentos. Um espírito inteligente desse porte não resolve a sua problemática lendo uma mensagenzinha, pessoal. Esses espíritos eles são um cabedal de conhecimento e de conteúdos de milênios. Eurípides tinha uma história, ele tem uma história dentro da cristandade, né? Não vou entrar na história dele, que muitos de vocês aqui já sabem, mas ele estava lá entre os essênios quando Jesus visita os essênios. Ele é considerado o primeiro mártir, né? Ele morreu antes de Estevão, na frente do templo de Salomão, falando de Jesus. Foi preso e morto. Jesus menino, Jesus adolescente. Então esse espírito concorda aí na reunião mediúnica, e na reunião mediúnica ele faz um pedido: eu quero ouvir através do peão Aristides, que ele sabia que era analfabeto, ele tinha certeza, ele conhecia todos aqueles homens ali. Ele queria ouvir através daquele médium analfabeto a explicação sobre as bem-aventuranças, mas pelo espírito de João o Evangelista. Olha só
o escopo do Espírito, a certeza do Espírito, abre-se o conteúdo do Espírito. Lógico que ele tinha conhecido João, nas andanças dele, quando ele passou por Antioquia e tal. Então, quando ele pede para João Evangelista, no fim da reunião, os espíritos todos foram atendidos, a reunião mediúnica de orientação e de desobsessão, era tudo ao mesmo tempo. Um espírito, diz a Corina Novelino, de vibração dulcíssima, apoderou-se da mediunidade de Aristides e traz uma peça oratória de profundo conhecimento filosófico sobre por que Jesus fala das bem-aventuranças, o que significa, e traz desde a lei de causa e efeito, da lei de ação e reação, e coloca para ele de maneira maravilhosa a explicação das bem-aventuranças. E termina a peça oratória e dá o seu nome, João o Evangelista. Nossa Senhora. Eurípides sai dali maravilhado, volta na segunda reunião, quem que se comunica? Bezerra de Menezes. Pede que ele saia da segunda corrente e sente na mesa. Ele sai da segunda corrente e senta na mesa. E um dos espíritos que se comunica dá o nome de Vicente de Paulo e falou para ele: eu sou o seu mentor espiritual. E Bezerra falou: nós precisamos trabalhar muito, se prepare. E quando termina a reunião, ele debruça sobre a mesa, ele fica 30 minutos deitado na mesa, de peito na mesa. E os colegas todos, aqueles homens rudes ali, ficaram em silêncio, em prece, aplicando passe nele. Não sabia o que estava acontecendo. Ele nunca contou o que aconteceu. Dizem, provavelmente, como ele tinha todas as mediunidades, ali o perispírito dele foi trabalhado. Ali eclodiu, abriu-se todos os fulcros mediúnicos. Ao contrário de vocês, médiuns, de nós médiuns, né? Leva 10 anos, 20 anos, 30 anos para desabrochar uma mediunidade. Ele foi em meia hora. Quando ele acorda daquele transe mediúnico, ele fala assim: ó, nós precisamos visitar o Carlos. Aí o tio dele, o senhor Mariano, falou: tudo bem, a gente vai amanhã. Ele falou: não, nós vamos agora, ele está passando fome. Mas como que nós vamos? Porque para visitar o Carlos tinha que atravessar uma floresta, uma mata, né? E era 10 horas da noite. E tinha que atravessar aquela mata e andar quilômetros para chegar na casa do Carlos. E ele insistiu tanto que eles pegaram ali alimentos, botaram numa sacolas, uns sacos, pegaram 2 cavalos e atravessaram a mata, chegando provavelmente depois da meia-noite na casa do Carlos. Bateram a porta, acordaram ele, o Carlos realmente passava miséria, entregaram os víveres, a comida, etc, etc, e Eurípides beija demoradamente as faces e as mãos do Carlos. E o tio Mariano chorava. Quando ele se despede e sai, o tio fala para ele: Eurípides, eu nunca vi ninguém beijar as lesões de um leproso. O Carlos vivia no fundo daquela mata por ser leproso. Foi isolado no fundo daquela mata. Eurípides provavelmente tinha dó e medo. Imagina um menino que se cria com um leproso na cidade. O que um menino viu? O que era a lepra naquele tempo? Era um espectro. A lepra, as pessoas fugiam do leproso. Os leprosos na Idade Média tinham um cinceiro amarrado no pescoço, uma campainha. Um cinceiro é aquele negócio que se põe de pendurado no boi, na vaca, tá, para fazer barulho e tal. Eles tinham que bater aquele cinceiro para andarem na rua, para que as pessoas se afastassem dele. Ora, 1890, 1880 não era muito diferente no Brasil um leproso. O leproso era um execrado. E Eurípides beija as lesões necróticas, de todas as lesões da face e das mãos. E futuramente Eurípides cura o Carlos, que ele tinha mediunidade de cura. Ele sai dali e pede, o que ele pede quando ele sai dali? Escreve uma carta para a Federação Espírita no Rio de Janeiro, que era no Rio de Janeiro, e pede a obra kardeciana. E faz aquilo que está mandando aqui. Estudou Kardec. E Eurípides não lia um livro, Eurípides debulhava livros. Ele tinha uma capacidade de entendimento milhares de vezes maior que a nossa. Ele leu Kardec e aí ele faz um comunicado à cidade: eu sou espírita. E caiu o mundo nas costas dele. Caiu o mundo na cabeça dele. Aí eu não vou contar, mas você sabe, né? O processo contra ele, a escola, os pais tiraram, ele era professor da escola, foi um desastre total na vida dele. E ele se levanta porque Maria apoia ele.
Maria, mãe de Jesus. Uma psicografia apoia ele. Então, quando nós chegamos em Sacramento, lá se estudava o Espírito. Lá quando nós começamos a entender uma proposta de educação do Espírito. Pessoal, Kardec é um professor, casado com uma pedagoga. Kardec tinha uma escola, Kardec tinha livros, Kardec era um pedagogo, o aluno mais brilhante de Pestalozzi. A obra espírita é uma obra de educação. É uma obra de educação de quê? Da alma. De nós mesmos. Então a doutrina espírita, o centro espírita, tem que ser uma escola. O centro espírita realmente é a universidade do espírito. Então lá em Sacramento nós começamos a aprender coisas que a gente veio falar aqui, que eu falo faz 20 anos para vocês já devem estar cansados do que eu falo. A primeira coisa que nós temos que saber é que nós temos um programa a desenvolver, que vocês têm uma missão, vocês têm uma tarefa. E como faz 20 anos que eu falo aqui, eu vou fazer uma pergunta. Vocês já descobriram qual é a sua tarefa? Já descobriu qual é a sua missão? Ou melhor, já descobriu o que você veio fazer aqui? Qual é a sua tarefa? Porque se você não sabe o que você veio fazer, tem alguma coisa errada. A doutrina espírita não está tendo utilidade para você. Você tem uma missão. Não missão no sentido de sermos missionários. Não. Então use a palavra tarefa, compromisso, programação reencarnatória. Qual é o seu programa? Então é muito simples a gente saber qual é o nosso programa. Primeiro, se você está em dor, está infeliz, você está fora do seu programa. Se você está doente, você está fora do programa. A não ser que sejam as doenças kármicas. Mas se você está doente, se você está doente da alma, se você anda triste, se você anda choroso, se você anda nervoso, angustiado, triste, deprimido, melancólico, está faltando alguma coisa no seu programa. Se você fica se queixando o dia inteiro, se você ainda viaja nas fantasias, se você ainda viaja nas fantasias, se você acha que a coisa mais importante das 20, 30, 21 horas é a novela da Globo, você está fora do seu programa. Porque é uma grande mentira. Se você acha que agora o jogo do São Paulo vai ser importante, você está fora do seu programa. Será que do lado de lá tem novela e jogo de futebol? Deve ter. Porque nós somos tão infantis, que nós vamos para o lado de lá e criamos a mesma coisa. Nós criamos as mesmas coisas, né? Os espíritos não criaram a cidade estranha. O Chico falou da cidade estranha. O que era a cidade estranha? Era onde era o império do sexo. Os espíritos, nos seus corpos espirituais, com órgãos sexuais enormes, gigantes, viviam só do sexo pelo sexo. E ele chama de a cidade estranha. O Emmanuel leva ele para visitar a cidade estranha. Então nós criamos aquilo onde está o nosso desejo. Então nós vamos desencarnar e Emmanuel fala assim: o espírito gravita para a esfera de sua competência. Não adianta a gente achar que nós vamos desencarnar, o Dr. Bezerra vai estar nos esperando porque a gente é espírito. Nós vamos gravitar para a esfera da nossa competência, pelo nosso comprimento de onda, pela nossa densidade perispirítica. E a densidade perispirítica é proporcional à moral. E complicou, né? Complicou. E é proporcional à maturidade do espírito. Mas eu adoro novela. Não estou fazendo crítica de vocês. A minha neta, outro dia, eu estava assistindo a novela lá, e ela chegou. Minha neta, né? Vovô, você é noveleiro, você não tem vergonha? Um vovô noveleiro? Eu falei, mas não é bom esse negócio do cavalinho aí? Ele disse, você não está vendo o cavalinho, não. Você está vendo aquela moça bonita ali. Os netos, a gente não pode dar muita colher de chá, porque eles, batem na cabeça da gente. Então, nós temos ainda um monte de infantilidades que a gente precisa descobrir, pessoal. Então, depois da programação reencarnatória, de você saber que você tem um programa, aí você fala, mas como é que eu descubro a minha programação? Você descobre a sua programação baseado nas suas necessidades. Porque a sua programação foi baseada
na falta de. Você veio e fez uma programação para conquistar o que você não tem. Não foi baseado nas suas conquistas. E nós temos conquistas. Claro que temos. A gente não pode se sentir também, eu não sou nada. Não, não é assim. Nós temos conquistas. O pensamento, a lealdade, a honestidade, o trabalho. Todo mundo aqui trabalha, todo mundo tem horário. A gente cumpre os nossos deveres, a gente auxilia o próximo, a gente quer saber, quer aprender. Nos reunimos semanalmente numa casa espírita, nós temos seriedade, nós buscamos o Evangelho, o Cristo, a ética. Muitas qualidades. Há 5.000 anos atrás, a gente não buscava nada disso. Nada disso. Então a gente programou uma encarnação baseado no que está nos faltando. Então nós temos uma listagem de necessidades. Eu tenho uma série de coisas que eu preciso conquistar. Como é que eu sei? É por isso que você veio. Como é que eu sei o que está me faltando? Quais são as minhas necessidades? Analisa quem veio com você na família. Para cada necessidade sua, tem uma pessoa na sua frente, do grupo familiar, que você provavelmente está querendo abortar, desistir, mandar embora, faz de conta que não vê, porque é chata, desequilibrada, raivosa, violenta, ou é doente, ou é alcoólatra, ou é usuário de droga, ou é médium desequilibrado, ou não gosta de você. Então, para cada necessidade sua, profissionalmente, antes da família, profissionalmente, eu, por não saber servir, nas últimas encarnações, e eu sei disso, eu pedi uma profissão que me desse a oportunidade de servir. Eu poderia ter vindo como enfermeiro ou como médico. Na área biológica, eu pedi uma oportunidade para servir. O grande perigo é você se servir. Estão me entendendo? Eu pedi para servir. E eu pedi para ser médium. De uma hora para outra, subo nas tamancas e me sinto doutor. Aí já começou a entortar. E eu me sirvo. Como diz o Bezerra, né? Bezerra diz assim, um médico que pede um carro e cobra caro. Naquele tempo o carro ia buscar, né? O carro de praça ia buscar o médico para ir na vila, levar o médico por alguém que estava sofrendo. Não existia pronto-socorro. Um médico que cobra adiantado e pede um carro para quem não tem condições, não é médico. É um comerciante da medicina, que afasta de si o anjo da caridade, o único que poderia salvá-lo. Nossa Senhora. Isso aí é uma pancada na nossa classe. E em mim também, pessoal. Porque quando você deixa de ser médico, se sente doutor, você não está servindo, você está se servindo. Pois bem, todas as profissões são assim. Presta atenção no que você trabalha. Presta atenção em quem que está na sua família, na sua frente. Analisa a sua sogra, seu sogro, né? O primeiro marido que você abandonou, o namorado, aquele noivo também que era chato, xarope, você mandou embora. Analisa o vizinho, analisa a empregada, porque tem gente que acha que a empregada não é da nossa família. Analisa o filho problemático, o cunhado problemático, a cunhada problemática, o irmão problemático. Analisa cada um destes limões que você teima em não querer fazer uma limonada. Porque se você se educar, se evangelizar, você transforma o limão numa limonada. Ora, não existe sogra chata. Existe uma mãe na sua frente que não tem o mesmo entendimento seu, que não tem o mesmo conhecimento seu, que não tem a mesma visão, que tem outra cultura, que tem outro nível evolutivo, que tem outras doenças, outras carências, outras dificuldades, e que você rejeitou. Por quê? Porque, em primeiro lugar, você tomou o filho dela. É fácil.
É fácil você criar um filho e daí um pouco vem uma bonitinha e passa a mão no seu filho? Hã? Não é, pessoal. Não é. E aí você, em vez de entender aquela bonitinha que está levando o seu filho, o que você faz? Mete a boca. Começou o drama. Então a sua programação reencarnatória está fundamentada nas dificuldades que você tem de entender o outro, perdoar o outro, amar o outro, ajudar o outro. Não é assim? Já pensou se todas as pessoas da sua família que você tem dificuldades, você pudesse hoje reescrever a história? Refazer com o conhecimento que você tem hoje? E é para isso que serve o conhecimento espírita. E aí, para complicar o negócio, você coloca entre você e o cunhado desequilibrado, ou o filho usuário de droga, você coloca aqui a mediunidade. E insere ali espíritos que não estão a fim de ver a sua família crescer. Mas que não são inimigos seus, são companheiros do passado. São espíritos que há séculos nos levam para os barzinhos para a gente beber, encher a cara e fazer tudo que o mundo materialista faz. E de uma hora para outra a gente fica careta. De uma hora para outra a gente vai para o centro espírita, vai para a reunião mediúnica, em vez de ficar lendo a revista. No meu tempo era. Como é que se chamava no meu tempo? Era revista. Como é que chamava aquelas revistas de. Não, fala alto. Como é que era? Playboy. Tinha outras mais brabas, né? Agora a gente lê o livro do Divaldo, o livro do Emmanuel, o livro do Chico, e os espíritos que nos acompanham há séculos, nas bagunças. Falou, mas tá certo esse negócio. Esse cara agora virou beato. Agora ele virou um chato, um careta. Eu vou aprontar na cabeça dele. E apronta. Faz com que o filho nos ofenda, faz com que os amigos do filho nos digam não sei o quê, faz com que o cunhado se revolte, faz com que a sogra não concorde com você. E o lar da gente vira o quê? Uma salada de fruta azeda. Uma salada de fruta azeda. E aí você sabe, eu não sei o que eu vim fazer nesta encarnação. Você veio para consertar tudo isso. Você veio para crescer em amor, em entendimento. Mas para isso você não precisa ficar beato. Você não tem que ser religioso. Porque a gente achava que isso era da competência do padre, ou do pastor, ou do médium, ou do xamã, ou do curandeiro, lá na tribo. E não é. Isso é da minha competência. Como é que eu coloco na mão de alguém, eu terceirizo a minha educação espiritual? Eu coloco a minha educação espiritual na mão de alguém do sacerdócio organizado. E pago ainda para o cara. Não é assim que a gente faz? Você paga há séculos, há milênios. Desde antes do Egito, a gente vem pagando para alguém se responsabilizar e orientar a nossa evolução espiritual. Mas como? Mas é um absurdo. Não. Eu tenho que ser o sacerdote do meu lar. E a minha mulher a sacerdotisa do lar. Mas para isso, como é que a gente faz? Precisa estudar. A sua casa tem que virar uma faculdade. Aqui fala que o centro espírita tem que virar uma faculdade, uma universidade do espírito. E eu vou mais além. Eurípides nos pede que a nossa casa, o nosso lar, vire uma universidade do espírito, sem que a gente fique beato, careta e chato. Você pode assistir futebol, eu vou sair daqui, vou assistir o segundo tempo lá do São Paulo, não sei o que, que eu tenho um filho fanático pelo São Paulo, me enche. E eu vou torcer pro outro time, só para ver ele bravo. E a essas alturas ele está lá comprando Coca-Cola, porque na minha casa futebol tem que ter Coca-Cola e pipoca. E o São Paulo já passou, o Rogério sempre está muito velho. Nossa Senhora, ele fica desesperado. Mas isso faz parte de um lar, mas com limites. Né? Ontem eu fiquei extremamente feliz porque esse filho mais velho foi tomar passe na Casa do Caminho. Uma coisa simples. Ele que se criou tomando passe. Aí ficou grande, foi para a faculdade, e ficou doutor, e ficou não sei o quê, e intelectual, e doutor espírita. Graças a Deus a dor chegou e deu uma torcidinha nele, só uma torcidinha. Só uma apertadinha. Voltou correndo ontem lá e tomou passe. Broxa, tá vendo? Sentiu bem? Nossa, pai, estou bem. Que bom. Então pode torcer para o São Paulo agora.
Mas é assim. Então o que você faz? Você assiste futebol com seu filho, come pipoca, toma Coca-Cola? Você não vai tomar cerveja. Porque na minha casa o álcool é um drama. Eu quase perdi um filho, quase perdi a reencarnação de um filho para cocaína e quase perdi para a cerveja ou outro. Então a minha casa é uma escola do espírito. E aí eu cutuco ele. Cara, Rogério Ceni, na próxima encarnação ele vai ser o melhor goleiro. Calma, ele já para essa encarnação já acabou. Então você tem um outro paradigma, você tem uma outra visão, você vê as coisas de uma outra maneira. E isso faz parte do dia a dia. Não é que você fique um espírita chato, daqueles que só falam em espírito, em obsessão. Não, você tem que viver a vida, tem que contar piada. Mas você não tem que contar piada chula. Você tem que contar piada de bom gosto, né? Como o seu Hugo faz. O seu Hugo terminou o sarau sábado passado. O que ele falou? Pegou o microfone e falou: todo mundo para casinha, ninguém vai para balada, hein? Ele tem a alegria de viver. Então, transformarmos a nossa casa com os nossos filhos, os nossos netos, numa escola do espírito, é a proposta que Eurípides traz. Por quê? Porque a gente achava que espiritismo era só no dia da palestra. E os médiuns no dia da reunião mediúnica. Depois voltava à vida materialista. E não é. Nós somos espíritos, médiuns, 24 horas por dia. Eu já vim aqui falar uma vez para vocês sobre a noite. A gente acha que dorme à noite. Quem dorme é o corpo, o espírito não precisa dormir. Durante a noite nós desdobramos e nós vamos aprender. Se puder, nós vamos ensinar. Geralmente nós vamos aprender e trabalhar um pouquinho. Ou nós vamos para o prostíbulo, para as guerras, para as lutas, para as maledicências. Depende. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Jesus não falou: onde está o teu tesouro, está o teu coração, só durante o dia. Onde está o teu tesouro e o teu coração, lá você está, acordado ou dormindo. Então, esse conhecimento da vida do espírito, do que seja a espiritualidade nossa, o que é viver a espiritualidade, é ver as nossas mazelas, as nossas doenças, as nossas dificuldades, que são muitas, que por bondade divina não se manifestaram todas nesta encarnação. Então a gente tem um ossinho quebrado, né? A comadre ali, ó, tem um ossinho quebrado, tem um diabetezinho, tem uma pressãozinha alta, tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Porque se vier tudo que a gente tem de débitos e lesões perispiríticas, meu Deus, não teríamos viabilidade biológica. Nós teríamos uma dificuldade enorme na reencarnação. Então a gente traz pontualmente uma coisa. E a gente, na dor, na doença, a gente tem que entender por que ela está doendo. Por que está doendo. Eu tenho uma amiga que é a Eugênia Pickner, ela me escreveu outro dia. A Eugênia está em Campinas, na Unicamp, e está fazendo o sonho dela, que é psicanálise agora, né? Ela já nasceu psicanalista, ela é um espírito maravilhoso. Então ela me escreveu outro dia sobre o curador. Ela fala que o curador só começa a ser o curador quando ele for ferido. Que ninguém, antes de ser ferido, pode entender a dor do outro. Como é que você pode entender a dor do outro se você não passou pela dor? Leonardo Boff falou outro dia, aquele gênio, aquela cabeça maravilhosa. Leonardo Boff falou outro dia no Mesa Redonda lá, né? Que como é que um padre que não tem família, filho e conta para pagar de coisa, pode dar conselhos sobre casamento? Não pode. E é verdade, não pode. Você lê um livro, um manual, como se comportar no casamento. Você lê um livro desse tamanho. Isso te autoriza a dar um palpite para quem está na luta de um casal, na luta de um lar, na luta... Meu Deus do céu, é ridículo isso. Por quê? Porque vai formar um lar, vai formar um casal, uma família. Né? Então, quando Eurípides nos pede que estudemos o espírito, e agora nós estamos mergulhando lá na Casa do Caminho, no que seja o pensamento, o sentimento, a memória e a consciência. E esse estudo é apaixonante. Nós somos o que pensamos. Nós remetemos o nosso pensamento na memória e vem de lá os quadros de memória materialistas.
E nós temos que ter um novo referencial, que é a doutrina espírita, que são os quadros de memória do Evangelho. Mas não de jeito careta. À luz do conhecimento espírita, à luz de Kardec, à luz de Emmanuel, à luz de André Luiz. Então, os quadros de memória, a gente reforma os quadros de memória. Saímos da proposta materialista e adentramos a era do espírito. Isto é a educação do meu espírito. É assim que eu... E essa evolução, ela se dá encarnado e desencarnado. Não faz mais diferença para mim estar encarnado ou estar desencarnado. Eu estou sempre crescendo, evoluindo, ou me endividando, me atrasando, me afundando. Porque não vai mudar muito quando a gente passar por lá de lá. Você vai passar por lá de lá com toda a sua bagagem. Para finalizar, pessoal, eu queria botar uma pulga atrás da orelha de vocês. A verdadeira morte do ego, a verdadeira morte é de lá para cá. Não é daqui para lá. Vamos imaginar. Toca o telefone. Fala, o Júpiter morreu. Eu vou passar por lá de lá. Quem que vai passar por lá de lá? O Júpiter. Com todas as minhas mazelas, as minhas dificuldades, os meus sonhos, com tudo que eu sei, com tudo que eu não sei, com as minhas manias, com as minhas esperanças, eu vou passar inteiro por lá de lá. Posso estar perturbado, posso ficar perturbado, como o André Luiz ficou 8 anos. Mas eu vou passar por lá de lá, e a hora que eu tomar pé da situação, vai ser eu junto, com todas as minhas dificuldades. Mas quando eu vim de lá para cá, o que aconteceu? Eu esqueci o passado. E eu cheguei aqui com o passado esquecido, com os conteúdos do meu patrimônio. Mas eu morri de lá para cá. E daqui para lá eu não morro. Por isso que a doutrina espírita diz que você retorna à pátria espiritual. Por isso que Jesus falava assim, é melhor você cortar essa mão, é melhor você arrancar esse olho, do que entrar na vida com esse olho. Ele dizia entrar na vida. Ele repetiu várias vezes. É melhor você arrancar essa mão do que entrar na vida. Então daqui para lá, não é a morte, pessoal. A morte temporária, por um tempinho, é de lá para cá. Por isso que Emmanuel já falou através do Chico. Tem espíritos que estão encarnados com pavor da morte. E tem os que estão do lado de lá, os mortos, com pavor de reencarnar. É muito mais difícil reencarnar do que desencarnar. Para Jesus foi. Para Jesus foi. Deixar as estrelas, deixar a luz, deixar o reino. O meu reino não é deste mundo. E viajar num mundo de dores, de expiações, enfrentar dentro do Império Romano, que começava a entrar em desequilíbrio total, foi muito mais difícil do que a cruz. Para nós, vir de lá para cá, quando a gente vem de lá para cá, já numa certa postura do espírito, e a gente vem para provas, e a gente sabe das dificuldades, e a gente sabe o que vai passar, e a gente sabe que vai entrar numa família problemática, é muito mais difícil do que sair daqui para lá. Isso é ser espírito. Esse é o conhecimento espírita. Não que a gente vai ficar agora, então agora eu vou ficar idealizando a morte. Então eu quero morrer hoje. Não, não é isso. Você tem que cumprir suas tarefas primeiro. O que tem que saber é o seguinte: você não muda estando encarnado ou desencarnado. E você está ora encarnado, ora desencarnado. Porque você pensa que 70, 80 anos é muito. Não é. Então, ligeirinho. Então nós estamos assim, trocando. Esse é o conhecimento espírita. Para isso, a casa espírita tem que se transformar numa escola de entendimento profundo da grande oportunidade que nós estamos tendo de estarmos reencarnados num momento especialíssimo da Terra. Especialíssimo. Está acontecendo tudo nesse momento na Terra, nestas décadas. Em uma década, o mundo muda, pessoal. Foi em 1900, em 1800, o mundo mudava a cada 100 anos. Hoje, o mundo está mudando a cada 10 anos, daqui uns dias vai ser a cada 5 e a cada 1. A medicina, se eu falar na medicina que eu aprendi, o paciente levanta a minha frente, o senhor é um ignorante. Os pacientes sabem.
Se você não tiver cultura médica dentro da endocrinologia, essa molecada aí que entra no Dr. Google, eles antes da consulta, eles vão lá, pessoal. Chego na sua frente, doutor, eu vim aqui porque eu tenho isso, o que o senhor tem para me dizer? Se eu fosse falar o que eu aprendi lá em Porto Alegre em 1970, o cara levanta e fala assim, ô coroa, ô velhinho, você está ruim da cabeça. E o cara não é médico, não. Por quê? Porque a informação está a 1000 por hora. Há um século atrás não era assim, pessoal. O Eurípides recebia a carta do Caibar Schutter. Eu li as cartas, coisa mais bonita. Ambos com uma letra. Nossa, eu que tenho letra feia, ficava babando a carta. A letra do Eurípides e a letra do Caibar Schutter. Parecia máquina de letra. Coisa linda. O Caibar Schutter, doentinho, pedindo cura para o Eurípides. E Eurípides escreve a carta. A carta para ir, a carta para levar, levava meses. Hoje, o Inácio Ferreira dá uma comunicação do plano espiritual, o médium coisa, joga já direto no blog, e estávamos discutindo na Casa do Caminho ontem, eu estou trazendo hoje para vocês. Tem 48 horas, já está velho isso. Isso aqui já está velho. Então, para essa velocidade, já pensou os netos de vocês? Então você vai pegar os seus netos e vai querer ensinar o espiritismo de 40 anos atrás para os seus netos? O que ele vai falar para vocês? Que isso? Então a modernidade chega aí e nós temos que falar de espírito para espírito. Nós temos que identificar no espírito as dores deles, as dificuldades dele. Porque eles estão sacando a coisa de maneira muito rápida. Para esses espíritos, nós precisamos estar estruturados. E qual é a coisa mais importante para isso? A verdade. Que é um dos temas que está vindo de Sacramento para nós, através de Eurípides. A verdade. Você tem que educar os seus netos, os seus filhos, com a verdade. A verdade do Espírito. E a verdade do Espírito está no conhecimento profundo da doutrina dos Espíritos. E você tem que educar com a verdade o seu neto desde que ele está no intraútero. Conversa com o seu neto, com o seu filho no intraútero, falando para ele a verdade. Dizendo para ele que ele está reencarnando num mundo assim, assim, assim. Que ele veio para a programação assim, assim, assado. Conversa e passa a verdade para os seus filhos na mais tenra idade. Não tem outra maneira de você educá-los. Muito obrigado pela paciência de vocês. Tem uns que estão me olhando assustados, né? Mas o Centro Espírita é uma universidade, pessoal. E depende de quem? Depende de vocês. Depende do interesse. Na clínica que eu tenho para usuários de álcool e droga lá, nós estamos num momento muito especial. O grupo foi se formando, e eu ontem falei para eles, ontem eu elogiei eles. Vocês estão num momento muito especial. Eu tenho 3 ou 4 médiuns videntes lá dentro. Um vindo da Igreja Católica, onde era o demônio. Depois de 40 dias na clínica, ele falou assim, eu quero falar para o senhor, posso? O senhor não vai me chamar de louco? Não. Ô Paulo, por quê? Eu estou vendo esse espírito de branco que o senhor fala que trabalha aqui na clínica, tem 4 lá. Eu estou vendo, eu sempre vejo atrás do senhor um ou outro. Um está aí atrás do senhor. Meu mentor está ali. E o meu obsessor está aqui, não desgruda de mim. Não admitia se falar sobre doutrina espírita, mas nem morto, porque era católico, apostólico, romano. Fugiu da sua vidência, fugiu da sua mediunidade para o álcool. Do álcool escorregou para a cocaína. E o médico falou para ele em Ribeirão Preto, em Presidente Prudente, você vai morrer. Você está com 4 stents, hipertenso, obeso, você vai morrer. Então eu preciso parar de beber. Como é que faz? Interno, numa clínica. A família conhecia Londrina, a mãe não sei de onde me conhecia, está lá, negando a sua mediunidade. Isso é loucura. Quando eu esclareci, levei um texto da Sueli Calda Schubert sobre vidência. Dei um xerox para cada um. E falei, isso aqui não é religião. Isso aqui é um dom natural. Vidência. O que é vidência?
Citei Teresa d'Ávila, mandei, tem um lá que é evidente. Como é que você vê os espíritos? Eu vejo assim, assim, assim. E o outro, eu vejo assim, assim, eu vejo assim. Ele falou, posso falar? O senhor não vai me chamar de louco? Não. Eu estou vendo o seu mentor espiritual atrás do senhor aí. Isso é normal, filho. Isso é natural. Isso é um dom para te fazer feliz. Isso se chama mediunidade. Mas sempre me disseram que eu era esquizofrênico. Sempre me falaram que eu era louco. Quando ele chegou tomando, como eu digo, 4 tarja preta 3 vezes ao dia. Tem cérebro que aguente? 4 tarja preta 3 vezes ao dia. São 12 tarja preta por dia. Há muitos anos. Hoje ele toma homeopatia e aspirina para o coração. E só. E está de bem com a mediunidade dele. Está de bem com a mediunidade dele. Só que ele ainda não sabe que ele tem que orar pelo obsessor. Ele não introjetou isso. E ele fala, o meu obsessor está aqui comigo. Vocês têm laços. Mas como é que eu afasto ele? Você não pode afastá-lo. Você tem que reconciliar-se com ele. O argumento kardeciano, pessoal, é irretorquível. Irretorquível. Pode estar na sua frente. E esse moço é formado, hein? O cara é formado, o cara é cheio de títulos. O argumento kardeciano você pode colocar na frente de um psicanalista, de um psicólogo, de um filósofo, de um cientista. Não interessa. Só que o psicólogo, o analista, o cientista, para aceitar, tem que ter a bênção da dor. Ele tem que estar em dor. O ser humano só cresce com dor. Nós somos tão vaidosos, nós somos tão metidos. E se a gente se acha que é doutor, piorou tudo. Porque se a gente não está em dor, a gente fica acima dessas bobagens que Kardec escreveu. Mas quando nós estamos em dor, só através do entendimento de Kardec é que você começa a entender a sua loucura, a sua dor, o espinho na carne, os seus desequilíbrios. Como eu digo, o poço que você cavou. Você estava no fundo de um poço. Agora você está com dignidade saindo do fundo do poço. Você está saindo desse poço com dignidade. Hoje eu falei para um outro lá que também chegou tomando 4 tarja preta. Você é um psicopata? Não, tio, não sou. Nossa, eu estou me sentindo muito bem. Então, cara, nunca mais tome tarja preta. Porque você é brilhante. Só que na sua dor, na sua dificuldade, você pegou o caminho dos medicamentos e da cocaína. O que ia acontecer com você? Eu ia morrer. Eu ia morrer. E o que você toma hoje? Calcária carbônica. Glóbulos da homeopatia. Como é que você está? Feliz. Eu estou feliz. Daqui 1 mês eu vou sair. Seja feliz. Vai sair para uma vida agora, mas com honestidade, com compromisso, com conhecimento, com livro, com estudo. Independente. O pai é materialista, não sei o que, e a mãe é espírita. Caiu a ficha agora. Mas caiu por quê? Porque estava em dor superlativa. Então o evangelho não está errado. Quando a dor bater a vossa porta, quando a dor bater a vossa porta, alegrai-vos, né? Está lá, mas é isso. Jesus não falou bobagem, né? A dor ensina a chorar, né? Muita paz para vocês. Muito obrigado.